E paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Muribeca. Eu sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade com vocês hoje à nossa exposição da primeira carta de Pedro. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, nos versos 18 a 25. Será a nossa exposição de hoje. 1 Pedro capítulo 2, versos 18 ao 25. Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu o pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida da tua igreja, Pai, que padece, que sofre com as crises desse mundo, com as aflições da vida, com as dificuldades do dia a dia, pela causa do Evangelho especialmente, Senhor. Ó Senhor, como estamos sendo perseguidos, ó Pai, nesses últimos tempos. E tudo isso só mostra, Pai, a tua palavra se cumprindo, a verdade do teu evangelho. O Senhor disse que o mundo o odiou e nos odiaria também. Mas o Senhor nos deu um exemplo, o Senhor nos deu um modelo para vivermos nesse mundo caído. O Senhor nos chama à obediência pela sua palavra. O Senhor nos chama à submissão. O Senhor nos chama a darmos um bom testemunho, ó Pai, em meio às injustiças desse mundo. Abençoa, Deus, a tua igreja, nos dá graça para suportar a cada dia essas dificuldades. Nos dá coragem, ousadia para testemunhar do teu evangelho. Nos dá perseverança, ó Pai, para que possamos permanecer firmes e não desistir. E não ser abatidos, ó Deus, pelas forças do inimigo. Abençoa a tua igreja, nos dá paz. Renova, Senhor, revigora as nossas forças, vivifica a nossa alma e nos dá entendimento da Tua palavra, o que nós te rogamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos. Na primeira parte desse sermão, nós já vimos a ordem da submissão e nós já vimos também o motivo da submissão. Nós vimos que é por causa do Senhor. Nós vimos a ordem de que o Senhor nos chama a ser submissos nessa nossa empreitada, nossa jornada, nossa vida. E hoje, em terceiro lugar, eu gostaria de abordar o modelo da submissão. Nós introduzimos isso, mas hoje veremos com mais detalhes. Versos 22 a 23 diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando Jesus foi injustiçado, ele não pagou na mesma moeda. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para destruir seus inimigos. Afinal, ele é o Senhor do universo. Mas ele não o fez.
Ele sempre agiu desinteressadamente, mesmo quando confrontado por seus acusadores. Ser tão altruísta como Jesus é uma meta que devemos nos esforçar. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, diz o verso 23. Aqui Pedro cita Isaías 53, para mostrar como Jesus não revidou quando injustiçado. E existem 4 coisas mencionadas que precisamos ter em mente quando somos tratados de forma injusta. Em primeiro lugar, Jesus não cometeu pecado. Ele sempre agiu em obediência ao Pai, nunca em vontade própria. Em segundo lugar, nunca houve engano na sua boca. Ele não torceu os fatos para ganhar um argumento ou obter o seu próprio caminho. Quando se defendeu, ele sempre foi verdadeiro. Em terceiro lugar, quando foi injuriado, ele não revidou. Ele não trocou insultos. Os sacerdotes e anciãos acusaram Jesus de muitas coisas, mas ele não retrucou. Em Mateus 27:11 diz: Jesus estava em pé ante o governador. E este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Em quarto lugar, ele não proferiu ameaças. Em outras palavras, Jesus não respondeu às agressões verbais com mais agressões verbais. E nem devemos. A vingança é sempre errada para o cristão. Por isso Romanos 12:19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O imaculado Cordeiro de Deus foi um cordeiro tanto na inculpabilidade quanto no silêncio. O profeta Isaías fala sobre isso: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, diz Isaías 53, verso 7. Todos os tormentos na cruz só tiraram de Cristo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, diz Lucas 23. O verso 24 de 1 Pedro então diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Jesus fez isso por meio da cruz, continuamente, confiando ao Pai, que julga retamente. Ele não morreu como Marte. A cruz não foi um acidente. A sua crucificação não foi o resultado da traição de Judas. Na verdade, a expressão ele mesmo salienta que o Filho de Deus se entregou voluntariamente e morreu como um único sacrifício suficiente pelos pecados de todos os eleitos. Em João 10,15 diz que, assim como o Pai me conhece a mim, Jesus Cristo disse, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele disse, eu dou voluntariamente. Em João 17,18, ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Em João 1,29 diz, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 Timóteo 2, versos 5 e 6 diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos.
Em 1 Timóteo 4,10 diz, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Em Hebreus 2, verso 9 diz, vemos todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. E o verso 17 diz, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O próprio nome Jesus indica, meus irmãos, que ele salvará o seu povo dos seus pecados, diz Mateus 1:21. A palavra carregar aqui, anafero em grego, significa levar, conduzir, neste caso, o peso do pecado. O pecado é tão pesado que Paulo declarou em Romanos 8:22, toda a criação geme e suporta angústias até agora. Só Jesus pode remover um peso tão grande na vida dos eleitos, meus irmãos. Hebreus 9:28 diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Ele sabia que seria justificado e ressuscitado dentre os mortos, e entronizado à direita da majestade do Altíssimo. Ele sabia que seus perseguidores seriam julgados e tratados de acordo com seus pecados. Ele se entregou, ele confiou a Deus, é a mesma palavra usada em referência a Jesus, quando foi entregue a Pilatos pelos judeus e aos soldados. João 19:16 diz, então Pilatos o entregou para ser crucificado. Eles o entregaram à morte, mas ele mesmo se entregou por nossos pecados, confiando a sua vida ao Pai. E o texto diz, por suas chagas fostes sarados. Alguns erroneamente aplicam a palavra cura para cura física. Mas é evidente que essa interpretação não está no contexto, nem aqui, nem em Isaías 53. A preposição por é explicativa. Pedro está explicando melhor o que acabou de dizer com a cura realizada pela morte de Cristo. Ele foi ferido para que pudéssemos ser curados. Ele morreu para que pudéssemos viver. Nós morremos com ele, portanto estamos mortos para o pecado, para que pudéssemos viver para a justiça. Durante as guerras napoleônicas, os homens eram recrutados pelo exército francês por um sistema de sorteio. O nome sorteado teria que ir para a batalha. Em uma ocasião, as autoridades chegaram a certo homem e disseram que o nome dele havia sido escolhido. Mas ele se recusou a ir, dizendo, eu estou morto há 2 anos. No início, eles questionaram sua sanidade. Será que esse homem está louco? Mas ele insistiu que realmente estava morto há 2 anos. E ele alegou que os registros comprovariam que ele havia sido escolhido há 2 anos e que havia sido morto em batalha. Como pode ser isso? Eles questionaram, você está vivo, está diante de nós. E ele explicou que ao ser escolhido pela primeira vez, um amigo próximo disse a ele, você tem uma família grande, mas eu não sou casado e não tenho nenhum dependente. Eu vou em seu lugar. O caso foi encaminhado ao próprio Napoleão, que chegou à seguinte conclusão. O país não tem nenhum direito legal sobre esse homem. Ele está livre, porque outro homem havia morrido em seu lugar. Entretanto, ninguém sofreu injustamente como Cristo, irmãos. O único homem perfeito que já viveu e foi interpretado pelos ouvintes, foi mal interpretado pelos ouvintes, caluniado pelos inimigos, abandonado pela família, traído pelos amigos, abandonado pelos discípulos, torturado pelos guardas, executado pelos políticos, o único na história com todo o direito de apresentar uma queixa, permaneceu em silêncio. Ele fez tudo isso não para si mesmo, mas por nós, para morrer em nosso lugar na
cruz, o justo pelos injustos. Ele curou as nossas almas para que pudéssemos viver uma nova vida de justiça. Cristo morreu em nosso lugar. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, diz o verso 25, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Cristo não somente deu o exemplo, mas ele também dá orientação e proteção àqueles que estavam desgarrados. No Antigo Testamento, a ovelha morria para o pastor, mas no Calvário, o pastor morreu pelas ovelhas. Em João 10:11, Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Todo pecador perdido é como uma ovelha desviada, perdida, errante, em perigo, longe do local de segurança e incapaz de ajudar a si mesmo. O pastor sai para procurar a ovelha perdida. Na verdade, ele morreu pelas suas ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, diz o verso 25. Que bela imagem, irmãos. Especialmente para os escravos a quem Pedro estava escrevendo, que estavam sendo maltratados por seus senhores terrenos. Pedro diz que eles estão sob os cuidados do bom pastor. As palavras pastor e bispo, episcopos em grego, mais tarde serão aplicados aos líderes da igreja. Em 1 Pedro 5, diz, rogo, pois, os presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Também em Atos 20:28 diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele comprou. Jesus, o bom pastor, ele preserva e cuida de suas ovelhas. No sofrimento, ele se tornou exemplo, substituto e principalmente o seu pastor. É o bom pastor que morreu pelas suas ovelhas. O grande pastor que vive para as suas ovelhas. E o supremo pastor que voltará para buscar as suas ovelhas. Certa mãe de 3 crianças foi um conselheiro em busca de ajuda. E no decorrer da sessão ele perguntou, qual dos seus 3 filhos você mais ama? Ela respondeu imediatamente, eu amo todos os meus 3 filhos da mesma forma. A resposta foi rápida e simplista para o conselheiro. Bem, seja sincera, você ama os 3 da mesma forma? Sim, ela afirmou. Eu amo todos da mesma forma. E o conselheiro então disse, isso é psicologicamente impossível. Se você não está disposta a cooperar comigo, teremos que acabar com a sessão. E diante disso, a mãe começou a chorar e disse, tudo bem, eu não amo todas as crianças da mesma forma. Quando uma delas está doente, eu amo mais aquela criança. Quando uma das crianças está com dor, eu amo mais aquela criança. Quando uma das minhas crianças está triste, eu amo mais aquela criança. Exceto esses momentos, eu amo todas as 3 crianças da mesma forma. A cruz diz que Deus ama especialmente aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão debaixo do poder e das consequências do pecado, aqueles que estão perdidos e necessitados de médico, de cura para a sua alma. E se você crer no que Jesus Cristo fez por você, ao levar a sua justa penalidade do pecado na cruz, Ele te livrará da penalidade do pecado e do seu poder. Ele deseja ser o seu pastor e bispo da sua alma. Ele ama você exatamente como você é, mas Ele te ama demais para deixá-lo dessa forma. Ele quer curá-lo dos efeitos devastadores do pecado, da cegueira do seu entendimento. Por isso eu preciso lhe perguntar hoje, Jesus Cristo verdadeiramente é o seu pastor? Será que hoje você quer receber a Cristo como pastor da sua vida, da sua alma, como Senhor e Salvador da sua vida? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e bendito, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra rica e preciosa. Graças te damos, ó Deus, por aqueles que ouviram esse sermão
ouviram a tua palavra e foram impactados por ela por meio do teu Espírito Santo. Aplique, ó Deus, em seus corações. Faz um renovo. Tire, ó Deus, o coração de pedra e coloque no lugar um coração de carne. Faz, Senhor, uma nova criatura. Faz isso segundo a tua vontade, Senhor. É o que nós te rogamos. E nos ajuda a caminhar segundo as tuas pegadas. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos.